Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Vamos lá. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu. E vai Minha casa, meu dinheiro, meu destino, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa. Vai dar tudo certo, Deus está com a gente. Eu tenho certeza que Ele não nos abandonar neste momento, tenho certeza disso. Vamos orar um pouquinho? Sim, Vou começar, tá? tá bom. Senhor, nosso Pai tão amado, obrigado por esse dia de hoje. Obrigada por estarmos aqui vivendo esse momento. Obrigada por ter nos apresentado na sua casa. Obrigada por ter dado coragem para esse aqui, para falar comigo. E mais coragem ainda para não desistir quando eu falei para ele que eu tinha ido daquele jeito mesmo, porque eu estava dormindo. Obrigada, Senhor, por cada dia que nós estamos vivendo, por todos os milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pelo nosso apartamento, pela nossa viagem, pelo nosso casamento, pelo emprego novo e por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Abençoa nosso dia, Senhor, que seja um dia de muita felicidade, de muita emoção e de muita presença de Deus. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos acompanhe nesse dia, que entre com o Douglas, que entre comigo, que esteja junto durante todo esse dia e por todo o resto das nossas vidas. Amém. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor irá cuidar da gente em cada instante desse evento, Pai. O Senhor vai tocar aqui também cada pessoa que está envolvida nesse local. Cada pessoa irá sentir a sua presença, Pai. Porque o Senhor é quem nos proveu, quem nos preparou até este dia. E é o Senhor quem nos sustentará todos os dias das nossas vidas. Amém. Amém. Te encontro no altar, gato. Também te encontro lá, meu amor. Te amo Também te amo muito. muito. Meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro,
cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Olho dos meus dias, estou preparando um caminho, direitando as veredas, e cada vez mais. Queridos pais, padrinhos, amigos, familiares presentes, sejam todos muito bem-vindos. Um dia tão lindo e tão glamouroso. A Mariana e o Douglas assumem o compromisso de viverem juntos na comunhão desse amor. E era com cada um de vocês que eles queriam compartilhar e repartir essa alegria, essa felicidade que eles sentem ao lado das pessoas que eles mais amam, que são vocês. E agora vou pedir para vocês virarem para lá um pouquinho,
o sorriso mais lindo, mais apaixonado, por tudo que eles representam na vida de vocês. Com certeza são as pessoas mais amadas e queridas. E eles merecem uma salva de palmas. Podem-vos assentar, queridos. No Velho Testamento, havia 3 categorias de homens que podiam entrar no templo: os levitas, os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Os levitas, eles podiam até ir à mesa do átrio. Os sacerdotes, até a pia de bronze. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, no lugar da adoração. E hoje nós celebramos aqui um Deus vivo e poderoso, que tem poder de mudar a história da nossa vida. E hoje Deus, ele escreve uma história nova na vida de vocês. Porque esse é o propósito. O propósito de Deus para a vida do Douglas e da Mariana. Porque amar é ter em quem pensar, é ser de alguém e nunca desistir desse alguém, é sonhar os mesmos sonhos juntos, é construir uma história juntos. E hoje é como se fosse um filme de curta-metragem com a história de vocês. E isso faz toda a diferença, porque daqui 10, 20, 30 anos vocês vão se lembrar dessa história de amor. E essa história começou no dia 2/12 de 2023. 23? O dia que marcaria a vida e a história desse casal para sempre. A Mariana e o Douglas, eles fizeram a decisão mais importante da vida deles, na minha opinião. Foi o dia que eles desceram a água do batismo. E o que significa o batismo? Morte para o mundo e vida para Deus. E a partir daquele momento, a vida deles foi tocada pelo amor do Espírito Santo. E nessa época, ela morava em Floripa e ele aqui em São José dos Pinhais. E jamais passaria pela cabeça deles que um dia Deus poderia unir a vida deles. Só que quando Deus quer unir 2 pessoas pelo amor, tudo que precisa acontecer, simplesmente acontece. O tempo passou. E um certo dia, a Mariana resolveu ir na igreja. E lá tinha um príncipe encantado, só que ele não tinha cavalos brancos. Só que é lindo, um meninão bonito, né, gente? E ele queria algo da parte de Deus. E a oração, ela é o termômetro que mede a nossa vida espiritual. Quando Abraão orou, Deus deu um filho a Abraão. Quando Moisés orou, o mar se transformou numa via expressa. Quando Paulo e Silas oraram, as cadeias foram quebradas. Quando Daniel orou, Deus fechou a boca dos leões. E o profeta Isaías, no capítulo 59, e o versículo 1, ele diz assim, que os ouvidos de Deus estão abertos e as mãos de Deus estão estendidas para nos abençoar. Porque o maior prazer que Deus tem na vida desse casal é abençoar a vida deles. E o Douglas, ele queria uma companhia, porque a Bíblia vai dizer que não é bom que o homem viva só. E nas suas orações, sempre ele fazia esse pedido diante de Deus. Até que um dia, algo sobrenatural da parte de Deus aconteceu na vida do Douglas. Ele foi tocado por Deus dentro da igreja. Até o presente momento, não se passava isso na cabeça dele, mas quando a Mariana entrou dentro da igreja, ele sentiu algo diferente. E o que estava em jogo era um amor verdadeiro. Ele não viu o rosto dela, ele só viu o traje. Uma calça clara, uma blusa vermelha e uma camiseta branca. Ele nunca tinha visto ela na vida. Só que naquele momento, Deus começou a soprar no ouvido dele. Quantos acreditam que Deus fala? Deus começou a falar ao coração dele. E ele começou a procurar dentro da igreja se ela tinha aliança. Primeiro passo. Ela não tinha. Ele procurou se alguém ia sentar do lado dela, no banco, só o celular.
E ele começou a observar aquilo. E no momento ele começou a orar a Deus e ele não sabia o que fazer. Até que ele teve uma ideia. Eu vou tentar conversar com ela. E quando ela foi no estacionamento, ele elogiou o cabelo dela. Só que não deu certo. Foi uma cantada muito fraca. Mas Deus já estava trabalhando, né, gente? Aí ele teve a oportunidade de conversar com ela. E nessa época, tudo que a Mariana queria era poder estar na presença do Eterno. Ela foi no culto, e ali Deus falou com ela através da palavra. E ele falou assim: você pertence a algum GC? Né? Os GC são grupos de crescimento da igreja. Ela falou: não. Aí ele resolveu convidar ela para ir no GC. E naquele momento ele não sabia que a Mariana já estava orando porque ela queria estar mais na presença de Deus. E ela viu isso como uma resposta de Deus para a vida dela. A princípio foi uma amizade totalmente diferente. Mas Deus foi tomando os caminhos. E os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Porque Jesus é a esquina da história, onde Deus marcou o encontro com esse casal. E todo mundo vai ter que passar por essa esquina. E hoje eles estão aqui para celebrar esse amor. E eles começaram a orar juntos, começaram a ter um relacionamento. E o amor que nós estamos celebrando aqui não é o amor filéu, nem o amor eros, mas é o amor ágape, é o amor supremo. E foi esse amor que contagiou a vida deles. E ele chega em casa, de repente, e fala para sua mãe: mãe, eu vou casar com aquela moça. Cadê a mãe dele? A mãe dele, a princípio, não acreditou não, mas Deus já tinha um plano traçado por Deus, uma força maior que uniria a vida desse casal. E não demorou muito tempo para eles descobrirem o amor que um sentia pelo outro. E o Douglas, com esse jeito romântico, carinhoso, ele foi conquistando o coração da Mariana. E a Mariana tinha certeza absoluta que ela nasceu para ele e ele nasceu para ela. E hoje eles estão aqui para celebrar esse lindo amor. E o amor que nós estamos celebrando aqui não é o amor dos filmes de Hollywood e nem das novelas da Rede Globo, mas é um amor real, que nasceu no coração de Deus para a vida desse casal. E eles merecem uma salva de palmas. E quem foi esse Jesus que entrou na história deles? Que nasceu numa vila obscura, trabalhou numa carpintaria, foi um evangelista itinerante. Ele nunca teve uma casa para morar, ele nunca teve um escritório, nunca cursou uma universidade. Ele só tinha 33 anos quando a sociedade se virou contra ele e o crucificou. 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as forças navais que navegaram, nunca afetaram a vida humana tanto quanto a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem ele, o mundo seria uma catástrofe horrível, inevitável. Essa pessoa, Jesus, é a veracidade do amor de Deus, é a beleza da santidade de Deus. Ele se faz presente aqui nesse dia. Porque a única pessoa do mundo que disse assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. A presença de Deus num casamento como esse é indispensável. E eu posso sentir a presença dele aqui hoje. A taxa anual de mortes é de 40 milhões anualmente. Entretanto, 2/3 da humanidade nunca ouviram sequer falar do nome de Jesus Cristo. Há um caminho para Deus livrar as trevas provocadas pelo pecado, remover a degradação provocada pelo pecado. E isso se fez na obra expiatória do nosso bendito Jesus Cristo. Ele pagou o débito, ele enfrentou a morte, ele é a vida. E ele está aqui nesse dia. Todo homem que nasceu de uma mulher deve dizer o que Faraó disse: porque eu pequei. Porque Acã disse: eu pequei. Porque o filho pródigo disse: eu pequei. Porque o rei Saul disse: eu pequei. Porque o rei Davi disse: eu pequei. O pecado da humanidade exige que evangelizemos o mundo para Jesus Cristo. E só Jesus pode mudar a história da humanidade. E hoje nós estamos aqui para celebrar o nome dele, que é absoluto, soberano,
magnífico. E hoje, um culto como esse, Deus fala. Um casamento nascido no coração de Deus para a vida de vocês. E tem um poema que tem tudo a ver com a história de vocês hoje aqui. Eu vou pedir para você virar para ela um pouquinho. Douglas. Salmo 37, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre chega pela manhã. E Carlos Drummond de Andrade disse assim: eu quero o olhar mais apaixonado agora. Quando encontrares alguém, e esse alguém fizer o seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste muita atenção. Essa pessoa pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhares se cruzarem e houver o mesmo brilho intenso entre eles, perceba, existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e o último pensamento do dia for a Mariana, e o desejo de ficar juntos chega a apertar o coração, receba um presente, o amor. Uma salva de palmas. Agora eu gostaria de que vocês levantassem a mão de vocês como uma antena parabólica, para vocês captar as ondas do Espírito Santo. Nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu gostaria de pedir uma gentileza para ela, por favor. Convidamos, Rei da Glória. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa orar. Eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Tá lindo hoje de dia, né? Um dos maiores mistérios da Bíblia Sagrada é nós entendermos a natureza de Jesus Cristo no período que ele teve aqui nessa terra. Jesus, ele foi humano, mas ele foi divino também. Ele foi tão humano que ele teve fome. Mas ele foi tão divino que ele disse assim: eu sou o pão da vida. E aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Ele foi tão humano que ele teve sede. Mas ele foi tão divino que ele disse assim: eu sou a água da vida. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Ele foi tão humano que ele cansou e dormiu. Mas ele foi tão divino que ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele foi tão humano que ele morreu. Mas ele foi tão divino que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo para todo sempre. Se você pegar um avião e for lá no túmulo de Buda, lá vai estar os restos mortais de Buda. Se você pegar um avião e for lá no túmulo de Maomé, também vai estar os restos mortais de Maomé. Se você pegar um avião e for lá no túmulo de Maria, também vai estar os restos mortais de Maria. Mas se você pegar um avião e for lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus Cristo, está escrito assim: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Sabe por que ele ressuscitou?
para que você tivesse uma oportunidade aqui hoje. E eu me lembro de um testemunho de uma garotinha de 7 anos que estava morrendo. E um pastor foi na casa dela e ele perguntou para ela assim: o que você quer, Mary? E ela respondeu para ele: eu queria ver o Senhor antes de morrer. Mas como assim? Você não queria ficar boa de novo? E ela respondeu para o pastor: eu espero que não. Porque desde que me tornei cristã, eu tenho tentado levar o meu pai a conhecer o Evangelho. E ele não quer. E se eu morrer, você vai fazer meu funeral, não vai? O pastor respondeu: sim, claro. Após o funeral, um homem chega até o pastor e pergunta: você não me conhece? Ele fala: não te conheço. Eu sou o pai de Mary. Eu queria saber como eu posso ser salvo. E aquele pastor levou ele até o Senhor e ele foi maravilhosamente salvo. Se nós tivéssemos na nossa cidade, na nossa nação, a mesma preocupação que aquela garotinha de 7 anos teve com seu pai, o nosso mundo seria evangelizado. Precisamos evangelizar em tempo e fora de tempo. E de fato Deus colocou um valor altíssimo na alma. E Ele disse: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o que está em jogo aqui é muito mais do que um casamento. São almas preciosas que nós precisamos entregar ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E você tem uma alma preciosa para Deus. Você tem que entender isso. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. E o que nós estamos falando aqui nessa tarde não é sobre uma religião. Eu não vim falar sobre religião. Até porque Jesus nunca foi uma religião. Jesus é a salvação de todo aquele que nele crê. A salvação é só através de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, para entender o propósito de Deus para a nossa vida. Porque aquilo que você não pode ver, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós. E Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar o lugar. E quando eu preparar o lugar, eu voltarei para mim mesmo, para que aonde estiver, estejais vós também. Deus deixou uma promessa de vida eterna, de abertura dos céus com milhares de anjos, com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E Ele deixou um livro, o livro da vida. E aquele que não encontrar um nome escrito nesse livro, não passará pela eternidade. E o salmista, no Salmo 90 e o versículo 10, ele disse assim que a durabilidade de uma vida é 70, 80 anos. Passou disso, é enfado e canseira. Só que do outro lado dessa vida, Mariana, existe uma vida com Deus, na eternidade. Quantos querem viver a eternidade com Cristo? Levante sua mão. É só Jesus na nossa vida aqui. E esse mesmo Jesus que uniu vocês hoje aqui, com um grande propósito, o amor. Um amor que nos radia, que nos contagia e que nos traz a certeza que o Douglas e a Mariana é a panela e a tampa. Eu sou da época que a minha mãe falava que cada panela tem sua tampa. Olha para sua tampinha. Bonita essa tampa, né? Meu Deus. Você vê o poema que ele escreveu, gente, vocês não acreditam. Pensa num homem romântico, né? E eu tenho certeza que não precisa dizer absolutamente mais nada. Isso é um verdadeiro espetáculo. Está diante de vocês com essa certeza, essa convicção, esse firme fundamento que Deus colocou no coração de vocês. Agora é sua vez. Os votos de casamento. Olá. Quando decidi me aprofundar na minha fé, pedi a Deus por alguém que me aproximasse ainda mais dele, que tivesse o coração tão sincero e fiel. Nunca imaginei que essa pessoa fosse você, uma mulher tão maravilhosa, pura em seu amor por Cristo, tão encantadora em cada detalhe da sua existência.
Desde o primeiro momento em que te vi, você entrou na minha vida com uma luz que eu não sabia que estava esperando. Senti uma voz dentro de mim dizendo que deveria falar com você. Mesmo com medo, mesmo sem saber o que dizer, criei coragem e dei aquele primeiro passo. E hoje, olhando para trás, vejo que esse foi o primeiro passo de muitos outros que a gente daria juntos. Com Deus à frente de tudo, é claro. Você apareceu como um raio de sol no meu caminho. Me fez perceber que tudo que eu orava, Deus já havia preparado. Nos conhecemos de maneira tão simples, mas que foi guiada por Ele em cada detalhe, cada conversa, cada risada, cada encontro. Foi um sinal de que estávamos destinados um ao outro, de que o nosso amor, nosso relacionamento era uma bênção que refletia a bondade de Deus. Te amo não só pelo que você é, mas por tudo que me ajuda a ser. A cada dia você me inspira a ser melhor, a buscar mais de Deus, a viver para glorificá-lo, a manter um coração puro e amar com mais intensidade. Você trouxe para a minha vida a paz que eu tanto orava para encontrar. Farei o possível para honrar esse amor e cuidar de você com todo carinho, respeito e lealdade. Vou ser o seu companheiro de vida, com quem você pode contar nos momentos de alegria e nos desafios. Vou te proteger, te apoiar e, acima de tudo, vou te amar a mais a cada novo amanhecer. Meu propósito agora é viver um plano de Deus para nós dois. Meu amor por você é reflexo de algo muito maior do que eu poderia imaginar. Minha vida ao seu lado será contínua jornada de amor, de crescimento, de fé e de união. Te amo e sou grato a Deus por todos os dias ter você ao meu lado. Hoje, diante do altar e de todos os nossos amados, faça essas promessas: te amar, te respeitar, cuidar de você e, acima de tudo, seguir os desígnios de Deus para o nosso casamento. Porque eu sei, no fundo do meu coração, que foi Ele quem nos uniu e é Ele quem nos sustentará todos os dias da nossa vida. Meu amor, nossa união é a maior prova de que Deus escreve histórias de amor perfeitas. Ele entrelaçou as nossas vidas com um propósito maior, um propósito divino. Nos conhecemos na igreja e nos batizamos no mesmo dia, em estados diferentes, mais de 300 quilômetros de distância. E entregamos a nossa vida para Jesus juntos, como se Ele estivesse mostrando que sempre nos quis lado a lado. Você transformou a forma como eu enxergava um relacionamento. Você me trouxe paz quando eu mais precisei, segurança quando tudo parecia incerto, confiança para ser eu mesma, inclusive no dia que nos conhecemos, quando você elogiou meu cabelo e eu disse: imagina, estava dormindo, eu vim assim mesmo. Com você, eu aprendi que é possível ser forte e, ao mesmo tempo, ser frágil. Você cuida de mim, me acolhe e me faz sentir a mulher mais amada e abençoada deste mundo. Você é o maior presente que Deus me deu. Hoje, diante de Deus e diante da nossa família e dos nossos amigos, eu prometo ser uma boa esposa, manter o bom humor até quando eu estiver com fome, te fazer rir, cuidar de você, da nossa casa, dos nossos filhos que Deus nos confiará. Prometo te respeitar, te ouvir, te valorizar e construir uma família alicerçada na palavra e no amor de Cristo. Prometo ser fiel, te apoiar em tudo, caminhar ao seu lado, buscando a Deus juntos, sempre. E, acima de tudo, prometo nunca desistir de nós e te amar intensamente, com toda a força do meu coração, por todos os dias da minha vida, porque você é e sempre será o meu maior sim e o meu amor para sempre. Que lindo! Haja coração, né? Em Ruth, no capítulo 1, diz assim: Deus mudou o teu caminho até ajuntares comigo. Separou a sua vida, guardando para mim. Aonde tu fores, eu ireis. Aonde tu repousares, eu repousareis.
O teu Deus será o meu Deus e o teu caminho, o meu caminho será. Dê uma salva de palmas. E o universo parece ser tão pequeno diante do amor de vocês. Tem um poeta chamado Acaíto. Ele disse assim: um fio invisível se conecta aos que são visíveis a se conhecer, independente do tempo, lugar ou circunstâncias. Às vezes esse fio estica, e como estica. Às vezes ele se emaranha, e como se emaranha. Numa ponta desse fio está o Douglas, e na outra ponta está a Mariana. E entre esticados e emaranhados, nenhum dos dois largou a ponta que lhe pertence. Hoje se inicia o marco zero na vida de vocês. E tudo que ele queria era encontrar um amor de verdade. Porque o Douglas, ele não estava interessado no lance casual. Mas ele queria encontrar alguém que pudesse somar com ele até o final da vida. E aquele mesmo sentimento que uniu vocês desde o primeiro encontro é o mesmo sentimento que se faz presente aqui nesse dia. Olha para ela. Aquele olhar mais apaixonado e romântico. E quando o Douglas estiver velhinho, de bengalinha na mão, ele vai olhar para Mariana e vai dizer assim: olha, se possível eu faria tudo de novo, porque eu te amo. E o amor é assim. Que a conquista de um seja a conquista dos dois. Que o amor de hoje sempre seja menor do que o de amanhã. Que vocês possam cada dia se amar e viver intensamente esse amor na vida de vocês. Uma salva de palmas. Que a cerimônia das areias coloridas, além de linda, ela é repleta de amor por sua beleza, caracterizando de maneira romântica a personalidade do casal. Nós temos um vaso transparente que simboliza a vida de vocês antes do matrimônio. A entrega, que vai ser preenchido com essas areias. Cada grão de areia significa os momentos que vocês viveram ontem e os momentos que vocês viveram hoje. Os sonhos, os projetos. O primeiro encontro que você teve com ela no estacionamento. Mensagem, 1 milhão de mensagens para conquistar o coração dela. Mas deu certo, gente, né? A areia branca, ela simboliza a pureza da mulher. O verde simboliza a esperança. E agora eu vou pedir para eles depositarem essas areias dentro desse vaso. Douglas, não treme não, Douglas. O pote dele está atrapalhando o meu pote. Tá. Entendi. Vamos lá. Ali, ó. Olha que lindo. Olha que lindo, gente! Os índios norte-americanos e os havaianos, quando eles casavam, não existia cartório e não existia aliança. Então, a única maneira deles oficializarem o casamento era unir as areias dentro de um vaso. E assim como essas areias foram misturadas, que assim seja o amor de vocês para sempre. Como a imensidão do mar, que não pode ser dimensionada, como as areias da praia, que não podem ser separadas, que assim seja o amor do Douglas e da Mariana. Uma salva de palmas. Fonte da vida que me encontrou, sou dom de Deus, Messias, o meu Salvador. A aliança, ela vem do hebraico e significa um pacto de amor. Só que a maior aliança é aquela que vocês estão construindo dentro do coração de vocês.
esse amor que vai até o final. Só que houve um dia que nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que liberta, que transforma, que muda e que regenera. E o que tocou na nossa alma foi o poder do Evangelho. Nós recebemos a salvação através da fé, conhecemos e reconhecemos o nosso estado de pecado. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. A partir daquele dia, as cédulas, acusações que estavam sobre a nossa vida foram lançadas no mar do esquecimento. Em Romanos 8:1 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E João 8:32 e 36 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje vocês estão livres para casar, construir a família do jeito que vocês querem e viver esse amor na mais alta temperatura durante o seu refino, como o ouro é provado no fogo. Ame a sua amada todos os dias. E como diz no hebraico, Neá, ela pertence ao seu amado e o seu amado lhe pertence. Agora eu vou pedir para o Douglas colocar a aliança no dedo dela. Pode dar um beijo na mão também. Tudo que vocês planejaram, tudo que vocês concretizaram, hoje se torna real. Não podemos prometer que todos os dias serão sol em nossas vidas. Os dias nublados podem aparecer. Mesmo os dias nublados passarão desapercebidos. Um amor tão envolvente. Não permita nunca que as loucuras do dia a dia deixem vocês cegos para o maior sentimento do mundo, que é o amor. O amor real. O amor verdadeiro que nós estamos celebrando aqui. E agora eu vou dizer assim: os nossos caminhos agora são um só caminho. As nossas almas, uma só alma. Os nossos corações, um só coração. Temos por espelho os nossos olhos. O teu riso dirás a minha alegria, e as tuas lágrimas a minha tristeza. Que eu não tenho outro repouso que o teu peito, outro amparo que as tuas mãos, outro alimento que o teu sorriso. E quando eu partir dessa vida, que sejam as suas mãos que hão de fechá-los. Uma salva de palmas. Está preparada? É ela mesmo? Tem certeza? Douglas, vou fazer um pedido para você. É de livre e espontânea vontade que você recebe a Mariana, pode se virar agora, como sua legítima esposa. Você promete amar, cuidar, respeitar, dar um cartão black para ela de 20 mil reais para ela gastar por mês. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Sim ou não? Sim, com certeza. Gostei desse sim, viu, gente? Mariana, agora a Mariana ficou preocupada. É de livre e espontânea vontade que você recebe esse príncipe como seu legítimo esposo. Você promete amar, cuidar, respeitar e até o final com ele? Sim, em nome de Jesus. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta aqui, bem simples, né? Algumas pessoas sabem, mas outras não. Só que se você souber, você vai levantar a mão. Aquela assessora que está ali, ó,
ela vai te dar um presente. Tá certo ou não? Combinado? Combinado. Vocês sabiam que existem vários tipos de beijos? Quem sabe responder essa pergunta? Cadê os românticos aí? Me ajuda. Só quem sabe, levanta a mão. Ninguém sabe? Douglas, pode se virar agora. Agora a gente vai fazer uma dinâmica aqui. Beija a mão dela. O beijo na mão simboliza respeito por uma mulher. Pode beijar a testa dela. O beijo na testa simboliza carinho e afeto. Beija o rosto dela. O beijo no rosto simboliza amizade. Beija o ombrinho dela. Esse eu não vou nem falar. Só que existe um beijo, gente, que representa tudo que eles viveram até o presente momento. E como se fosse o primeiro. Pode beijar a noiva! Douglas e Mariana, eu vos declaro marido e mulher até que a morte vos separe. E agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito até o presente. Pode subir aqui, por favor. Tudo que Deus tem feito até o presente momento. Desde o nascimento deles até agora, Deus já fez muita coisa. E agora é o início de uma jornada. Cada toque, cada beijo, cada sorriso, cada Netflix, cada passeio. E isso se transforma em amor. E não poderia deixar de faltar os pais de vocês aqui hoje, com a bênção de Deus. Eu gostaria de pedir a todos se colocassem de pé, por gentileza. Nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. E eu gostaria que você curvasse a sua fronte e orasse com a gente a oração do Pai Nosso. Pode ser? Mariana, as bênçãos correrão atrás de ti e te acompanharão. E o apóstolo Paulo disse que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hoje nós abençoamos a vida desse casal. Feche teus olhos, curva a sua fronte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém! Uma salva de palmas! My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. I want to share all my love with you. No one else will do. Your eyes, Your eyes, your eyes, they
have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you burn me up, believer, believer. Hey, you burn me down, you burn me up, believer, believer. Hey, let the bullets fly, or let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you burn me up, believer, believer. Third things turns and a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground. Believer. Last days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh.